pessoal, como vocês estão? Meu nome é Daiane Azevedo, estamos aí hoje no quarto dia do nosso workshop de autoconhecimento, como posso me curar? E nada melhor do que falar sobre as nossas emoções. Eu tinha pedido para vocês assistirem o filme Divertidamente, mas se não conseguiram também não tem problema, só que teremos spoiler. Hoje nós vamos falar das nossas emoções e esse filme, Divertidamente, retrata muito bem, de uma forma lúdica, os nossos sentimentos. Então ele traz para nós a alegria, a tristeza, o medo, a raiva e o nojinho. E todos eles são fundamentais para o nosso desenvolvimento. Bom, segundo os cientistas, nós desenvolvemos sete tipos de emoções básicas, que são a alegria, a tristeza, o medo, a raiva, o nojo, e além desses que estão no filme, que mostram no filme, também temos a surpresa e o desdém. Porém, uma nova pesquisa publicada na Universidade da Escócia disseram que a gente pode, que na verdade nós temos 4 emoções básicas e que através dessas emoções básicas desencadeiam outras. Por exemplo, emoções básicas, né, que todos nós expressamos quando sentimos a felicidade, que é a alegria, no caso no filme, a tristeza, o medo vem junto com a surpresa, e a raiva junto com o nojo, e nessa situação aqui eles excluem o desdém. Bom, enfim, mas isso são pesquisas científicas e tal, e hoje nós vamos trabalhar essas questões aí para poder identificar as nossas emoções através do filme. Então, veja um trechinho do início do filme a seguir. Olha ela. Oi. Riley. Ah, que fofa. É a nossa princesinha. É a nossa princesinha. Uau. Foi incrível. Só a Riley e eu pra sempre. Quer dizer, por 33 segundos. Sou a tristeza. Oh, que bom. Eu sou a alegria. Oi. Pode tirar a mãozinha? Muito obrigada. E esse foi só o começo. Depois a sala de comando virou uma feira. Muito bem, legal, tá tudo tranquilo, muito bom. Não, vira, não, cuidado. Esse é o medo. Ele manda bem no quesito segurança. Calma. Ah, passou. Beleza. Oh, obrigado, valeu, minhas fãs. Minha vez. Oh, papá, abre a boca. Isso é novo. É perigoso? O que é isso? Muita calma nessa hora. Esse cheiro não tá bom, pessoal. Para tudo. O que é isso? Essa é a nojinho. Ela basicamente evita que a Riley se envenene, física e socialmente. Eu, hein? Não é colorido, parece uma árvore. Peraí, gente. É brócolis! Eu salvei nossas vidas. De nada. Riley, se não jantar, vai ficar sem sobremesa. Peraí, eu ouvi ele dizer sem sobremesa. Esse é o Raiva. Ele se
se preocupa muito com possíveis injustiças. Vai entrar nesse jogo sujo, meu irmão? Sem sobremesa? Ah, tá. A gente aceita. Depois que você encarar essa... Riley, olha o aviãozinho. Ah! Oh, o avião. O aviãozinho vai pousar. A tristeza vocês já viram. Ela... Eu não entendo bem o que ela faz. E eu já olhei e não posso mandá-la embora. Então, tudo bem, tudo ótimo, tudo certo. Enfim, Lindo, né, gente? Como vocês podem ver lá no iniciozinho do filme, mostra a sala de comando com apenas um botão, com a alegria tomando conta, né, da sala de comando. E então chega a tristeza, né, e se apresenta, eu sou a tristeza, e de repente vem chegando novos sentimentos e a sala de controle ali, o painel de controle, ele começa a ficar um pouco maior. Porém, com apenas a alegria tomando conta daquele painel de controle ali, porque a Riley, né, que é a menina do filme, ela precisa ser feliz o tempo todo e a alegria não mede esforços para que ela tenha essa felicidade. E na verdade ela realmente é uma criança muito alegre até que chega o momento que ela se muda de cidade. Para quem viu o filme, né, ela vai para São Francisco e ali ela começa um outro mundo. Ela tá com 11 anos, de 11 para 12 anos, né? E ali até a gente pode fazer uma semelhança ali saindo da fase criança e entrando ali na fase da adolescência, que são muitas emoções para quem você já foi adolescente, você sabe, para quem tem adolescente em casa, meu Deus. Então, assim, são muitas emoções ali e a gente fica um pouco confuso como lidar com tantas emoções ao mesmo tempo. E é o que acontece ali na cabecinha da Riley, né? Que ela se perde. E ali também, na mente dela, o filme mostra as memórias sendo criadas, né? Aquelas bolinhas todas sendo criadas ali, as memórias dela sendo armazenadas, e tem as ilhas, né? Tem a ilha da família, tem a ilha, são criadas várias ilhas ali, né? Que existem na nossa mente também, né? Os nossos pontos de referência e tal. O que acontece é que a alegria, ela não deixa as outras emoções tomar conta. O que às vezes também nos remete a pensar que nós precisamos ser felizes o tempo todo, né? Que só a alegria nos basta. E a importância dos outros sentimentos virem à tona também. A importância de sentir tudo, de acolher todos esses sentimentos é muito importante para o nosso entendimento. Que a gente não é só felicidade, né? A gente tem outras emoções a serem trabalhadas. E quando essas emoções não são bem trabalhadas, acontece o que aconteceu lá no filme, foi quando a alegria e a tristeza foram sugadas, né? E quem tomou conta do painel de controle das emoções da Riley foi o nojo, o medo e a raiva. E o que aconteceu, né? Que virou um caos. Então a Riley, ela quebrou, né, a ilha da honestidade. Então ali ela tinha construído uma ilha da honestidade, que nós também tem, né? Essa ilha em nós. Quando foi tomada pela raiva, acabou que ela foi lá, mentiu para a mãe, roubou o dinheiro, tal, fugiu. E ela tomou atitudes que talvez, se todos os sentimentos estivessem
ali alinhados, ela com certeza não teria nem passado isso na cabecinha dela. Acontece que quando a gente toma uma única emoção, sem pensar nas outras, normalmente acontecem algumas coisas que não é tanto agradável assim. Bom, o medo ele atua em nós para que a gente tenha cautela, para que a gente não se arrisque sem antes analisar bem o que a gente está fazendo. A raiva, ela é importantíssima, tanto é que na hora que a tristeza e a alegria precisaram entrar através do vidro, o nojo atuou, né? O nojo atuou provocando medo, e o medo fez tomar uma atitude para, né, que quebrasse aquele vidro e a alegria, e pudesse resgatar a alegria e a tristeza novamente. Então, o medo, ele não é de todo mal. O medo, ele muitas vezes, se usado da maneira correta, se for explorado, a raiva, aliás, desculpa, se a raiva, quando explorada da maneira correta, ela nos move, ela nos impulsiona a fazer alguma coisa. A tristeza, ela foi muito excluída da vida da Riley, porque a alegria queria ser a dona do pedaço, ela não aceitava que a tristeza chegasse próximo. E até mandou, né, a tristeza estudar os manuais. E a tristeza foi estudar os manuais. Tanto é que quando as duas se perderam, a única que sabia voltar para o painel de controles, lá para a sala de comandos, foi a tristeza, porque a tristeza estudou. Só que aí teve um momento lá que eu achei muito legal do filme, foi que a tristeza disse que ela sabia o caminho de volta, mas que ela estava muito triste para voltar, para andar naquele momento. E foi fundamental ali que eu acho que a alegria, vendo a tristeza jogada, as traças ali jogada no chão, a alegria pega o pé da tristeza e sai arrastando. Ou seja, a gente precisa muito desse momento de tristeza, porque a tristeza é um momento que a gente fica introspectivo. A tristeza nos obriga, praticamente, nos obriga a olhar para dentro. Quando a gente está triste, a gente começa a analisar todo um contexto, a gente começa a se fazer perguntas, o porquê disso, o que está acontecendo. Então, esse momento de introspecção, ele é fundamental na nossa vida. Nós precisamos ter esse momento de introspecção. Nós só não podemos ficar o tempo todo na tristeza. Tanto é que a alegria chega e arrasta. Tá bom, você está triste, mas a gente precisa fazer alguma coisa. E sai arrastando. Aquela cena eu achei ela maravilhosa. E a tristeza, quando está atuando, a tristeza, ela é um sentimento que eu poderia dizer aqui que seria uma energia feminina, né? Porque a energia feminina, ela é uma energia que te coloca para dentro, é uma energia que te coloca para pensar, é uma energia que você vai para a sua meditação, você busca compreensão. Essa é uma energia feminina que atua. Já a raiva, por exemplo, ela é uma energia muito masculina, porque ela é uma energia que quer atuar, é uma energia que, sabe, que quer fazer alguma coisa, não interessa, sabe? Não interessa o que está na frente, ela vai pronto, né? É uma energia completamente masculina. Inclusive, quando tá lá na sala de jantar, tá a Riley e os pais dela, e aí a gente pode ver também os sentimentos do pai e da mãe, mostra que quem está na sala de comando da mãe é a tristeza. É a tristeza que comanda. Mas isso não significa que a mãe da menina é uma pessoa triste. Ela é uma pessoa completamente equilibrada.
Já o pai, quando a gente observa que quem comanda a sala de comando do pai é a raiva. E é muito massa que na hora que a menina tá lá, e a mãe percebe na hora que a menina não tá bem, a mãe cutuca o pai, né, para o pai falar alguma coisa, e aí vem aquele sinal de alerta e tal, porque o pai, ele tá pensando em coisas externas, ele tá longe dali, tá pensando no jogo e não sei o quê, e o pai nem tá aí, né? Então, normalmente, o masculino demora mais para ter essa percepção. Porque o masculino, ele é mais da ação. Eu gostei muito também dessa parte do filme, que esclarece bem, assim, no meu ponto de vista, que o feminino, ele é mais sensitivo e o masculino, ele é mais ativo. Então, assim, e na hora que o pai, assim, percebeu que ele precisava falar alguma coisa, ele já foi tacando o pé pela mão. Por quê? Naquele momento, o pai, ele não estava com tanta maturidade para aquela situação. E às vezes, nós também somos pegos assim. Acontecem situações na nossa vida que nós não estamos maduros o suficiente para aquilo. E aí, o que a gente tem que fazer? Recuar, observar e ver o que eu preciso fazer agora para melhorar tal situação, se eu preciso estudar, se eu preciso buscar ajuda. Essa é a energia feminina. E a energia masculina é aquela que vai lá e atua. Nós temos as duas. Mas isso é conteúdo para as próximas edições do workshop de autoconhecimento. Também é interessante aqui apontar essas questões aí da nossa infantilidade, que muitas vezes nós tomamos decisões imaturas, sentimentos reprimidos que ainda estão lá na nossa primeira infância, né? Somos formados, ali no filme também mostra, né, quando as ilhas sendo construídas, que são todas essas vivências, todas essas memórias, vamos construindo ilhas que formam a nossa personalidade. E muitas delas estão armazenadas lá na nossa primeira infância. Lá no filme também mostra situações de que algumas memórias são esquecidas, algumas não precisam mais ser lembradas, algumas são, até fala assim que algumas memórias que dão trabalho, dão problemas, são problemas, tem um lugar lá que elas ficam trancadas, né? E só que essas memórias são despertadas, né? O sentimento disso são despertados quando nós temos algumas vivências na fase adulta, nós ancoramos essas tais memórias. Talvez não venha a memória, aquela cena que a gente viveu lá no passado, lá na nossa primeira infância, mas vem o sentimento à tona. Então, às vezes, nós temos um sentimento que vem à tona, mas não vem a memória da cena, mas vem o sentimento. A gente ancora aquele sentimento e traz, e às vezes a gente não entende o porquê que eu estou sentindo aquilo naquele momento. Mas é porque ancorou aquele sentimento, entende? Por isso que é importante fazer um tratamento, procurar uma ajuda, né? Mas quanto mais você for estudando aí o seu autoconhecimento, mais essas coisas vão fazendo sentido e você começa a entender que tal sentimento nem, sabe, não tem mais necessidade ali de prevalecer. Então, para finalizar, para o vídeo não ficar tão grande dessa vez, quando a gente não precisa reprimir nenhum sentimento, independente de qual seja ele. Seja um sentimento de raiva, de tristeza, de egoísmo, qual sentimento que vier, você não precisa reprimi-lo. Você precisa acolhê-lo. Lembra que a alegria ficou excluindo a tristeza o tempo todo e depois ela percebeu que a tristeza era fundamental? Então, a gente não tem que reprimir nada. A gente tem que, todo sentimento que vier, a gente tem que estudar, trabalhar ele. O que ele quer me mostrar? E ter cautela
pensar muito bem antes de tomar uma atitude, não deixar a raiva ir lá e fazer. Não, peraí, deixa eu pensar aqui. Vamos deixar todos os sentimentos atuarem, né? Tanto é que depois, no final do filme, mostra de novo o painel de controle, que o painel de controle ele se expande, né? Porque naquele momento ali, todos os sentimentos vão ter a sua função, vão poder trabalhar a sua função. E também ali no painel de controle tem botões novos que eles ainda não sabem mexer. Eu espero muito que venha o Divertidamente 2, que eu acho que vai ser o máximo. Porque tem novas emoções ali, tem novos botõezinhos ali que eles não sabem mexer ainda. E você pergunta, pra que serve isso? Então, assim, eles agora é uma nova fase que eles vão começar a aprender. E nós também somos cheios dessas fases. Nós passamos de fase o tempo todo. Então, assim, o nosso painel de controle também funciona dessa forma. A gente vai expandindo a nossa mente, né? A gente vai crescendo, a gente vai ampliando nossos conhecimentos e vai melhorando cada vez mais. Então, é isso. Eu espero que tenha explicado bem aqui para vocês. Eu espero que tenha dado uma clareada aí na mente de vocês. Espero que tenha feito sentido. Muita gratidão até aqui. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Um abraço fraterno e até mais.